Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Olivier, professor de Física aqui do canal Quadro Livre, e hoje estaremos dando continuidade à gravação da revisão do piso em módulo 2. Lembrando que continuamos no primeiro quadro, só que essa é a parte 2 do vídeo. Então se você ainda não assistiu a parte 1, dê um pause aqui agora, retorne aí e assiste a primeira parte, beleza? Então, galera, antes da gente começar, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, dê o like nesse vídeo aqui também, compartilhe com seus amigos que estão estudando também para o piso, que nem você, e, claro, ative o sininho para você não perder os futuros vídeos, as próximas revisões. Então, galera, vamos lá, vamos continuar. Na primeira parte do vídeo, nós falamos um pouquinho da parte de dinâmica das rotações. E agora a gente vai falar sobre a hidrostática. O que vem a ser hidrostática, Olivier? Vai ser o estudo dos fluidos em repouso, tá? Hidro, a gente vai associar a palavra fluido e estática, repouso. Quando eu falo fluido, pode ser ar e líquido, tá? Pra gente aqui vai ser mais comum trabalhar com líquido. Se liga, pra gente começar a falar de hidrostática, vale a gente lembrar dois conceitos rapidinho, que eu sei que você já sabe, que é o conceito de densidade volumétrica, que é quando nós calculamos a densidade de um corpo fazendo a razão da massa pelo volume. Show? Massa sobre volume dá pra gente a densidade desse corpo. E o segundo conceito é o conceito de pressão. O conceito de pressão, ele é dado pela força que está sendo aplicada em uma determinada área de contato. Então, quando eu aplico uma força em uma área, isso vai definir pra gente a pressão. Força sobre área, pressão. Para isso aqui sair no Sistema Internacional de Unidades, essa força a gente trabalha com ela em newtons e a área metro quadrado. Então, pressão newton por metro quadrado, que é igual Pascal, tá? E a gente já vai começar a falar do teorema de Stevin, que é uma parte fundamental aqui no estudo da hidrostática. O que acontece? O que fala o teorema de Stevin? Ele fala que um fluido em repouso, para você calcular a diferença de pressão entre dois pontos, você vai ter essa equação aqui, ó, de maneira bem resumida é isso. Então eu tenho aqui o ponto A e tenho aqui o ponto B. Show? Esse ponto A está a uma certa altura HA, tá? HA aqui da superfície do fluido. E esse ponto B a uma altura HB. Só que o que interessa para mim no momento é a diferença de pressão entre A e B, tá? Entre A e B eu vou ter uma diferença de altura que é o ΔH. Então o Stevin falou o seguinte, que essa diferença de pressão PA menos PB, que é igual a um certo ΔP, ela é dado pelo produto entre a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade naquele local, vezes a diferença de altura, que é esse ΔH aqui. Show? Uma outra coisa que vale a gente lembrar também é o seguinte, o conceito de pressão absoluta. O que vem a ser essa pressão absoluta? É a soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática. Olivier, o que é a pressão atmosférica? Vamos lá. É a pressão que a massa de ar está fazendo aqui, no caso, sobre esse recipiente com fluido. Então é a pressão que essa massa de ar está fazendo aqui, pressão da nossa atmosfera, tá? E o que vem a ser a pressão hidrostática? A pressão hidrostática seria a pressão feita pela coluna de líquido naquele ponto. Então, a pressão atmosférica, é muito comum a gente trabalhar com um ATM, né? 1,01 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. E a pressão hidrostática, a gente vai ter agora essa equação aqui. D, densidade, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido. Perceba que agora não é o ΔH, é a altura da coluna de líquido. Se eu quisesse calcular o PA, seria o HA. Beleza? Tranquilo? Continuando. Próxima coisa importante para a gente é o princípio de Pascal. O que fala o princípio de Pascal? Ó, para um fluido em repouso, quando você aplica uma pressão em um determinado ponto desse fluido, essa pressão ela vai se distribuir de maneira integral por todo o fluido. Então, se eu venho aqui, nesse ponto A aqui, digamos aqui onde está meu dedo, e aplico uma força sobre determinada área, eu estou aplicando uma pressão aqui. Só que essa pressão, o Pascal falou que ela tem que se distribuir por todo o fluido. Então, a pressão que eu aplico aqui, essa pressão também chega até aqui. Tá? E o que eu vou ter de vantagem com isso? Ó, se liga só, pressão, força sobre área.
Se a pressão que eu apliquei aqui é igual a que está aqui, eu posso falar o seguinte, P1 é igual a P2. Se P1 é igual a P2, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. O que fica muito interessante para a gente aqui, galera? Ó, imagine que o F2 seria a força-peso de um carro, tá? Um carro aí, sei lá, 800 kg dá 8.000 newtons. Você coloca aqui, seria esse F2 aqui. Dependendo das relações entre as áreas que você tem, você consegue levantar esse carro aplicando uma força muito pequena. Então, se você jogar esse A1 para lá, por exemplo, você pode ter aqui uma diferença de áreas, né, nesses dutos aqui, ó, aqui eu tenho uma determinada área e aqui eu tenho outra. Eu posso trabalhar aqui com uma razão entre essas áreas, uma diferença entre essas áreas, que me permite eu ter o que eu chamo de uma vantagem mecânica. Eu consigo erguer um corpo que tem uma massa muito grande, que tem uma força-peso muito grande, aplicando uma força relativamente baixa. Tá? Essa é a vantagem. É muito utilizado esse princípio de Pascal aí em oficinas mecânicas, por exemplo, como eu falei. Então, é bem interessante isso. Beleza? Depois, princípio de Arquimedes, né? Aquela famosa força para a gente que é a força de empuxo. O que fala aí o princípio de Arquimedes? Ele fala o seguinte, ó, quando você mergulha um determinado objeto em um fluido, esse objeto ele fica sujeito a uma força vertical para cima, que eu chamo de empuxo, e essa força, o módulo dela, é igual ao módulo da força-peso do líquido deslocado. Calma aí, Olivier, explica aí. Vamos lá, olha aqui comigo, ó. Eu tenho um recipiente aqui que ele está cheio de, digamos que é água, até aqui essa linha, que qualquer coisa que eu faço que ele vai transbordar. Quando eu venho e coloco aqui, digamos, essa pedra nesse caso, ela flutuou, parte dela afundou e ela ficou com uma parte para fora aqui, tá? Mas de tal maneira que, olha só, esse volume aqui, ó, esse volume que está aqui embaixo, esse volume entrou na água. Então, significa que esse volume que está aqui submerso é igual a esse volume de líquido deslocado ali, né? Eu não tenho como dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, essa quantidade de matéria que foi imersa aqui, ó, fez o quê? Empurrou esse líquido, fazendo com que ele transbordasse aqui. O que fala o princípio de Arquimedes? Seguinte, esse líquido aqui tem uma certa massa, né? Massa vezes gravidade dá uma força-peso. E é isso que o Arquimedes falou. A força de empuxo, que é essa força vertical aqui para cima, ela tem um módulo igual à força-peso do líquido deslocado. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então tá aqui, ó. Empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Só que a gente pode reescrever isso, tá? Se você fizer aí algumas demonstrações, que não é muito difícil, né? Lembrar que peso é massa vezes gravidade. E que massa, ó, joga esse volume para lá. Massa é o quê? Densidade vezes volume, né? Então, densidade vezes volume seria a minha massa. Vezes a gravidade me dá o peso. Então tá aqui o meu empuxo. A força de empuxo ela é igual à densidade do líquido, vezes o volume de líquido deslocado, que no caso é esse volume aqui, né? E diga-se de passagem que esse volume é igual ao volume aqui do meu objeto que está submerso, ok? Vezes a gravidade naquele local ali. Isso aí dá pra gente o princípio de Arquimedes, né? A força de empuxo. E vale ressaltar também que é um bizu que eu vou passar para vocês. Olivier, quando que esse cara vai afundar? Quando que ele vai flutuar? Qual é a fração dele que vai ficar imersa? Qual a fração que vai ficar submersa? E aí, qual que é o macete aqui? Você lembrar das densidades. Se o objeto for mais denso do que o fluido, ele vai afundar, vai lá para o fundo. Se o objeto tiver a mesma densidade do fluido, onde você colocar ele vai ficar. Agora, se o objeto tiver uma densidade menor que a densidade do fluido, ele vai flutuar. Mas quando ele flutua, ele pode ter uma parte maior para baixo d'água e uma parte menor. Como que eu acho essa relação? Aí você vai fazer uma razão entre as densidades. Você pega a densidade do objeto e divide pela densidade do fluido, tá? Multiplica por 100%. E aí você vai saber qual é a fração imersa desse objeto. Quantos por cento dele está imerso? Isso é um bizu. Então, se liga, anota aí. Para a gente fechar, a gente vai falar da vazão volumétrica, bem tranquilo também. Estou representando aqui pela letra Φ. O que é a vazão volumétrica? É, digamos, a quantidade de um líquido que vai estar escoando em uma determinada situação em determinado intervalo de tempo, tá?
Então a minha vazão volumétrica é o volume de líquido por tempo. Isso vai me dar minha vazão. Volume por tempo é minha vazão. Bem tranquilo, bem de boas, né? Questão comum disso. Ah, uma caixa d'água está pingando um determinado volume, sei lá, ele pinga 7 vezes em 1 segundo, aí te dá o volume de cada gota, pede você calcular a vazão disso. Beleza, não tem mistério, tá? Tá aqui, volume por tempo. Só que você pode reescrever isso, tá? Se você pegar esse volume, né, e, digamos, abrir o volume, como você pode reescrever o volume? Área vezes altura ou vezes distância, depende da situação que você está imaginando, tá? A gente acaba caindo nisso aqui, ó. Área vezes distância. Se eu pego a distância e divido pelo tempo, eu tenho a velocidade. Velocidade vezes área me dá uma outra relação aqui. Lembrando, demonstração não é o nosso foco aqui hoje. O foco é vocês entenderem as equações que podem aparecer para vocês. Então eu posso falar que a minha vazão é o volume sobre tempo ou é a minha velocidade vezes a área. E aí quando a gente trabalha com essa equação aqui, acontece uma coisa muito interessante, que a gente pode cair na equação da continuidade. Olha só a seguinte situação. Imagina que você tem uma tubulação onde está escoando aqui uma água por esse tubo, tá? Então você tem aqui uma determinada vazão. Está passando aqui um determinado volume de água em um determinado instante de tempo. Lembra-se que quando você vai falar de hidrostática, você vai trabalhar com fluidos ideais, ou seja, fluidos que não podem sofrer compressão. Então esse cara não é compressível. Então, o volume de água que passa aqui por um determinado intervalo de tempo, ele tem que ser igual ao que passa aqui. Isso tem que se manter constante, não tem para onde a água ir, não tem para onde esse fluido ir. Então, de novo, o volume que passa aqui pelo determinado intervalo de tempo, ele tem que ser a mesma coisa que passa aqui. E aí a gente cai na equação da continuidade. O que que acontece? Se eu tenho uma determinada velocidade 1 aqui, e aqui eu tenho essa área A1, quando eu vou para lá, ó, vazão tem que ficar constante. Quando eu vou para lá, isso aqui tem que se manter o mesmo. Então, se por exemplo a minha área aumentou, o que que vai acontecer com a minha velocidade? Diminuir, né? Por quê? Porque a vazão tem que ficar constante. E o contrário também vale. E essa aí é a nossa equação da continuidade. E a gente encerra a parte 2 aqui dessa revisão por aqui. Beleza? De novo, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo e até a próxima. Valeu!